Olá, eu tô aqui para a gente dar início ao nosso podcast, o podcast do Relacione-se Bem, e nada melhor do que iniciar o podcast do Relacione-se Bem falando sobre o Relacione-se Bem. E para isso, quem está aqui sou eu, Igor Santos. E quem está aqui também sou eu, Juliana Emiliano. Para que a gente comece com o nosso podcast número 1, falando do o que é o Relacione-se Bem. Então, para isso, a gente vai contar um pouquinho dessa história e também de quem sou eu, quem é a Juliana, para que você consiga entender o que é o Relacione-se Bem. Antes, eu queria te dizer que sempre foi algo meu querer construir um lugar onde a gente pudesse falar sobre o ser humano, sobre querer que o ser humano aprendesse mais, querer que o ser humano conseguisse buscar isso de uma maneira fácil, de uma maneira que ele evolua, digamos assim. E desde o tempo do colégio, até eu lembro que quando eu fazia os meus exercícios, as atividades, eu gostava de ir ajudar os meus amigos, os colegas. Mas eu não gostava simplesmente de passar o conteúdo ou passar como que era para resolver aquele exercício. Eu gostava de ajudar eles a entender o porquê das coisas. Ajudar a entender como que era o processo de aprendizagem. Então, é isso que aí deu início lá atrás, começou. Então agora a Juliana vai falar um pouquinho aí, para que eu não tome conta do podcast sozinho. Porque quando você começa a falar, não tem hora para acabar, né? Então, como o Igor falou, ele sempre teve essa paixão em ajudar, em compartilhar conhecimento, em ensinar pessoas. E eu confesso que comigo foi totalmente diferente. Eu nunca tive essa paixão, essa vontade tanto de aprender, quanto de ensinar, quanto de estar junto com pessoas, compartilhando conhecimento. E depois de um tempo que a gente ficou junto, eu comecei a descobrir mais sobre esse mundo e foi aflorando em mim essa vontade de ajudar cada vez mais pessoas, compartilhar os conhecimentos e até mesmo estudar, porque eu não era uma pessoa estudiosa, não. Então, depois que a gente ficou junto, como eu falo, a missão dele se tornou a minha e a gente busca cada vez mais ajudar mais pessoas a levar nossos conhecimentos, nossos estudos, para que isso chegue em mais vidas e que a gente consiga transformar mais vidas. E aí, né, falando um pouquinho disso, a minha ideia foi, no começo, juntar isso tudo num único lugar. E aí eu comecei a gravar alguns vídeos, postar isso nas redes, até que eu tive a ideia da gente juntar os nossos esforços num único perfil. E aí que nasceu o Relacione-se Bem, nesse perfil do Instagram. Mas o Relacione-se Bem, ele não é só um perfil no Instagram. A gente tem o Instagram, a gente tem o canal no YouTube, mas ele é algo muito além. Ele é um estilo de vida, ele é uma maneira de você viver. E é nisso aqui, isso aqui que a gente está querendo trazer e te explicar. O que é isso? O que a gente busca com isso? Né, Ju? Isso, e a gente sempre busca, em primeiro lugar, compartilhar conhecimento, ajudar pessoas, mostrar para elas que elas podem ser mais, que elas podem buscar um equilíbrio na vida delas. É isso que a gente acredita. A gente acredita que não existe somente eu, existe você e existe todos os seres humanos, né? Então, vai muito além somente do físico. Então, é isso que a gente procura passar para as E pessoas. é legal que a Ju começou a trazer isso, né? Que é muito mais do que eu e ela, é algo além disso. E é isso que a gente busca com o Relacione-se Bem. Porque é legal você entender qual que é a nossa visão de mundo. Até se você está chegando aqui agora, se você já acompanha a gente há algum tempo, é legal você entender o que é a nossa visão de mundo.
Nós acreditamos aqui que o ser humano, ele é o físico. Sim, a gente acredita no físico, mas nós também acreditamos que o ser humano, ele é formado das emoções, ele é formado do mental dele e ele também é formado por um espírito. Nós acreditamos que o ser humano, ele é composto disso. Então, isso tudo que a gente posta, isso que a gente faz, as vivências que a gente faz, tudo isso é baseado nessa visão de mundo, de que a gente é muito mais do que simplesmente uma matéria aqui, de que cada um tem uma missão aqui, de que cada um tem uma história para ser vivida aqui na Terra. Então é legal você começar a entender isso, porque aí você consegue entender muito mais o que a gente escreve, entender muito mais os vídeos que a gente faz, porque quando a gente pensa simplesmente numa visão física, né, simplesmente o que está aqui, eu acredito que a gente acaba perdendo muita coisa. Porque assim como a gente tem a nossa mente consciente, que a gente sabe daquilo que acontece, a gente também tem a nossa mente inconsciente. E a gente também tem o invisível agindo aqui, digamos. É sempre aquilo, o visível é a matéria, mas também tem o invisível, as emoções são invisíveis. O mental também não tem como você pegar a nossa mente. E assim como existe também o espiritual, algo além. E aí vai independente do que você acredita. Mas a gente está aqui para dizer e para basear todo esse trabalho nessa visão. Essa visão de mundo que incorpora esses 4 corpos, digamos assim: o físico, o mental, o emocional e o espiritual. E partindo disso tudo que o Igor acabou de falar, é incrível quando a gente para pensar que realmente existe o eu, existe o nós e existe o todo, né? Então, quando a gente para pensar nisso tudo, que existe isso tudo, a nossa mente ela abre mais, ela se expande mais e a gente consegue entender e as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar ainda mais. E para você ter uma ideia, o Igor ele já estudou muitos assuntos, como o coaching, como o reiki. A gente estudou também juntos constelação familiar, terapia corporal, meditação ativa, o mindfulness, Ho'oponopono, práticas sistêmicas e, nossa, muito, muito, muito mais coisas. Essas são alguns temas, né? Algumas formações que a gente tem, que é da onde a gente traz esse conhecimento maior para passar para você. E é legal dizer também que não é simplesmente assim um conhecimento teórico, né? Eu lá atrás eu tinha uma visão de mundo e aqui eu falei, né, que a gente acredita hoje que a gente é mais do que o físico, mas antes eu tinha uma visão de mundo muito física, eu acreditava só nisso e aí eu queria aprender muito mais, eu queria ser uma pessoa muito mais sábia, mas eu buscava isso só nos livros. Então eu era uma pessoa muito teórica, digamos assim, eu usava muita razão. E aí chegou um tempo que eu comecei a perceber e vivenciar que a gente é muito mais que isso. E aí a gente tem que incluir não só a teoria, não só os livros nisso, mas a nossa prática. É isso que vai mudar a nossa vida, a nossa prática. E aqui, no Relacione-se Bem, a gente preza por vivenciar o processo. Por isso que uma coisa é você assistir os nossos vídeos, uma coisa é você acompanhar o que a gente diz. Outra coisa é você estar lá numa vivência que a gente está fazendo isso no real. A gente está fazendo isso numa prática. A gente está com outras pessoas vivenciando o que que é isso. Se a gente está falando de mindfulness, a gente está vivenciando o mindfulness. Se a gente está falando de interação com outra pessoa, a gente está vivenciando isso com outra pessoa. Se a gente está falando de cuidar da nossa mente subconsciente, de entender o que se passa, a gente está buscando isso na nossa vida. Porque senão, não faz sentido só falar uma coisa, não faz sentido só ler uma coisa, faz sentido vivenciar, ter a prática. Por isso, a vivência é, sem dúvida, um dos pilares da nossa vida e do Relacione-se Bem. E com isso tudo, o que que a gente espera, né, do Relacione-se Bem? A gente quer e a gente faz a diferença na nossa vida. A gente traz as práticas para a nossa vida, as vivências para a nossa vida, a gente vivencia todo o processo,
a gente vivencia todas as práticas e aí a gente compartilha com você, a gente compartilha o nosso aprendizado para que a gente possa ter um mundo mais pautado no amor, na alegria, no companheirismo, na compreensão, na aceitação, na gratidão também. Então, quando a gente vivencia o processo e a gente traz isso de uma forma amorosa, de uma forma feliz, uma forma alegre, isso faz com que fique mais fácil para você vivenciar o processo, porque todo processo não é fácil, mas ele não é impossível, né, de se viver. Então a gente procura trazer isso para você de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve, para que você aprecie o seu processo, para que você continue evoluindo sempre. E aí é legal, né? Isso tudo que a gente falou aqui, você saber, né, e entender que isso é um estilo de vida. E aí o nosso estilo de vida, a gente gosta de compartilhar ele e compartilhar essa vivência com outras pessoas. E aí, do que a gente vai falar aqui? Só para você ter uma ideia. Do que a gente vai falar, Ju? A gente vai falar de relacionamento, é óbvio, né, que a gente vai O falar. relacione-se bem é de relacionamento, mas é legal saber, entender que relação não é só relação homem-mulher, é relação com o trabalho, relação com Os amigos. com os amigos, relação com o pai, relação com o dinheiro, relação com tudo. Por isso que o relacione-se bem também tem esse nome. Mas a gente não vai falar só de relacionamentos. Sim, lembrando que, e só contextualizando tudo, relacione-se bem é um relacionamento com tudo. Ou seja, tudo na vida é relacionamento, né? Então, além de relacionamento, a gente vai ter o quê? Comportamento, mindfulness, meditação. Vamos falar também de emoções, porque o que é o ser humano sem emoções, não é? Vamos falar de saúde, tanto saúde física quanto saúde mental, que é muito importante. E vamos falar também sobre espiritualidade. Então, e por que a gente fala disso tudo? Porque a gente vivencia isso, e é o que a gente fala. Se a gente deixasse, se o Relacione-se Bem, Igor e Ju, deixasse de falar alguma dessas áreas, a gente estaria, digamos, tirando uma parte, omitindo uma parte do que a gente sabe, do que a gente quer compartilhar. E do que a gente é também, E né? do que a gente é. Então a gente acredita que o ser humano, ele não é algo que você consegue separar ele, sabe? Ah, agora você vai ser um ser humano que fala de profissional. Agora você vai ser um ser humano que só vai estar junto com os seus filhos. Agora você vai ser um ser humano. Não, o ser humano é um todo. Então ele integra essas partes. E quando a gente consegue entender essas leis por trás disso, essa vivência que o ser humano ele integra todas essas partes, e aos poucos a gente vai integrando isso na nossa vida, a gente vai conseguindo ter uma percepção de mundo, uma visão de mundo maior. E é aí que começam a vir isso, essas percepções novas. E outra palavra que eu até separei aqui pra gente é a palavra cura, né? Porque a gente preza pela nossa cura e preza por compartilhar essa cura com outras pessoas. E aí até na hora de escrever, né, e escrever um texto para falar sobre o Relacione-se Bem, eu separei aqui o que quer dizer cura, só para deixar um pouco mais claro isso. Primeira coisa, eu fui escrever ali e uma das definições é assim, que cura é o restabelecimento da saúde. Então isso isso é algo mais simples, isso é o que a gente espera. Mas tem uma outra definição, que eu estava fazendo um curso aqui, e nele diz o seguinte, que a cura, a cura acontece exclusivamente pela transmutação da doença, e nunca pela vitória sobre um sintoma, pois a cura pressupõe a compreensão de que o ser humano se tornou mais sábio. A cura sempre está associada a uma ampliação da consciência e a um amadurecimento pessoal. O que isso quer dizer? O que quer dizer transmutação da doença? Se você tem alguma disfunção, alguma doença, a cura é você ter consciência de por que você está passando por isso
e você conseguir transmutar, ou seja, mudar a doença para a saúde. Por isso que a gente fala em cura. Essa definição tem muito a ver com isso. E às vezes, muitas vezes, só da gente conhecer um determinado assunto, só da gente ler um determinado assunto, a gente já consegue acessar um nível de cura, que é o nível da consciência. Não é isso, Ju? Isso mesmo. E a cura, ela tá sempre associada na consciência, no amadurecimento pessoal. E a ideia do Relacione-se Bem é trazer cura para as pessoas a partir dos vídeos, das palavras, das nossas vivências, principalmente das práticas e também do compartilhamento aqui com vocês. E é legal dizer, também eu estava lendo esses dias e vendo alguns vídeos, que não importa o que você faça, não importa o caminho que você está, não importa o ramo que você esteja fazendo, desde que você tenha amor. Porque, na verdade, o que realmente cura e o que realmente ajuda é o amor. Independente da técnica que você usa, se você tem amor no coração, se você tem amor em passar isso para as pessoas, você vai conseguir. E isso que a gente preza aqui. Então, é legal ver hoje que muitas pessoas estão começando a ter esse olhar, estão começando a entrar num novo mundo, digamos assim, um mundo que ele é pautado por cooperar em vez de competir de uma maneira escrota e tal. A gente quer cooperar para a construção de um mundo melhor. Porque se a gente constrói um mundo onde coopera, onde tem amor, onde tem alegria, assim a gente consegue ir para um outro nível. A gente consegue todos caminharmos juntos para isso. Então, o Relacione-se Bem é isso e não só isso. Por isso que você tem que continuar acompanhando os podcasts, por isso que você precisa continuar acompanhando o nosso Instagram, o Facebook e as redes, o YouTube e as redes por onde a gente está. Porque ele é muito maior. A gente quis trazer um pouco aqui para você ter uma ideia do que ele é. Sim, e é muito bonito de se ver a energia que engloba tudo isso. Como as pessoas, quando elas conhecem o nosso trabalho, quando elas participam, né, de uma vivência, de uma prática com a gente, de como elas saem gratas, de quanto elas saem assim com uma outra visão, com uma. Como que eu posso dizer? É mesmo uma outra visão, assim, Ele de vida. começa a trazer consciência, né? Que é Isso mesmo, trazer a consciência que não, eu posso parar um pouco, eu posso desacelerar, eu consigo sim meditar, eu consigo sim não estar ansioso, eu consigo estar no aqui e agora. Então, o que as pessoas vêm dizendo pra gente sobre o nosso trabalho é uma coisa assim que é lindo de se ver e a gente cada vez mais tem mais certeza que essa é a nossa missão, é trazer esse estilo de vida de uma maneira bem leve, de fácil entendimento. Por isso que a gente juntou a nossa força como casal para a gente levar esse conhecimento para mais pessoas. E, como eu sempre falo, a gente acredita muito na corrente do bem. Ou seja, a gente faz a nossa missão, a gente acredita nisso, a nossa missão, e você também contribui para essa missão. Porque quando a gente é a gente mesmo, não tem como outra pessoa ser a gente. Só a gente é a gente. E quando a gente ocupa o nosso lugar no mundo, a gente faz a corrente do bem. Porque a gente tem essa cura, essa saúde, essa felicidade, essa alegria para correr e compartilhar com outras pessoas. Então é isso. E para que a gente continue fazendo a corrente do bem, se isso fez sentido para você, compartilha isso com outras pessoas, leva essa mensagem para outras pessoas, porque se depender da gente, eu e a Ju, Relacione-se Bem, a gente está aqui para contribuir e levar consciência para quem estiver disposto e nessa vibe junto com a gente, beleza? Isso mesmo. Então, quero agradecer você que escutou a gente até aqui, que está nos acompanhando. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda, sinta-se acolhido pela gente. Que tudo isso que a gente tenha feito esteja fazendo sentido de alguma forma na sua vida, e a gente gosta de saber disso, né? Então, procura a gente na rede social, segue a gente no Instagram, @relacione-se bem, aqui no YouTube também, ou onde você esteja ouvindo
Procure saber mais sobre a gente, sobre o nosso trabalho, que eu tenho certeza que você vai gostar e que você vai se encantar. Beleza? É isso aí. Um big beijo e Valeu. valeu!